Business Podcast. E aí, pessoal, todos bem? Eu sou Rafael Schinaglia, jornalista do TOTOS Developers e do eMasters. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos começando mais um episódio do TOTOS Developers Podcast e hoje para falar sobre tendências em bancos de dados. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Wagner Crivellini, que vocês já encontram aqui comigo ao meu lado, aqui desse lado, o Wagner, que é especialista na área de banco de dados. Enfim, ele é consultor sênior da Microsoft já há alguns anos, né? E na área de Data Insights para a América Latina, inclusive. Ele é especialista em banco de dados, é colunista em diversos portais de TI do Brasil e também do exterior, com muito mais de 100 artigos técnicos publicados. É também co-produtor do Database Cast, o primeiro podcast brasileiro sobre bancos de dados. E é uma honra te receber aqui, Wagner, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Estamos à disposição para bater um papo aí e vamos ver se a gente ajuda o pessoal com os comentários. Maravilha. Muito bom. Você falou que você está na Microsoft há 8 anos, é isso? Exato. Entrei em 2017, né? E estou lá desde então. Trabalho como consultor sênior. O nome da posição mudou ligeiramente, porque hoje em dia a Microsoft investe muito em IA, né? Então, eu tenho certificação de engenheiro de dados, engenheiro de IA, além de engenheiro de dados, e vamos seguindo. Maravilha, muito bom. Bom, como o nosso papo é sobre tendências em bancos de dados, né, Wagner? Para começar, quais são, na sua visão, né, as principais tendências, então, que você vê hoje, né, no mundo dos bancos de dados? O que você pode adiantar para a gente? Então, cara, o que eu vejo é o seguinte, né? Nós temos uma diversificação muito grande hoje em dia, não só de fornecedores, mas como de modelos de dados usados em cada ferramenta, né? Então, desde o advento dos NoSQL, já faz um pouco mais de 10 anos, a coisa ampliou muito. E eu sempre gosto de dizer isso, porque já ouvi tempos atrás, os primeiros entusiastas do NoSQL não falavam umas coisas com muito nexo, né? Talvez por falta de experiência. Mas, cara, são modelos complementares. Eu vejo que toda empresa tem espaço para os dois tipos de coisa. E, basicamente, um não interfere no lado do outro, cara, porque Sim. Eles são muito especializados no que fazem. E são muito bons, por sinal, né? Então, uma coisa que eu vejo aí como tendência nesse mercado, né, de banco de dados. Eu sigo um site internacional, eu acho que é americano, que chama TheBainGiants.com. Boa. E lá eles sempre mostram um ranking dos principais bancos SGBDs, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, que são usados no mundo, né? E é impressionante você observar a quantidade de tipos de bancos de dados que tem disponíveis. Hoje eu estava contando, eles estão mostrando 18 modelos diferentes. Isso quer dizer, um relacional e 17 NoSQL. Exato. E existe uma infinidade de produtos nesses segmentos respectivos. Nesse site, ele lista mais de 400, eu nem fazia ideia que nós estávamos com números tão grandes de bancos de dados, mas, além da variedade de fornecedores e a variedade de modelos de dados que a gente tem, hoje em dia, é inegável, a gente tem uma quantidade muito grande de opções de uso, basicamente de infra, eu estou me referindo, né? Então, você pode fazer um negócio on-premises, como era feito antigamente. Aí você pode fazer na nuvem, como IaaS, né? Infrastructure as a Service. Você está contratando infraestrutura. Ou então você está usando PaaS, Platform as a Service. Você está usando a plataforma e um gerenciamento ali que está por trás do seu banco de dados, já fazendo coisas que você teria que fazer, mas ele está fazendo
adiantando para você, por exemplo, backup. Você nem se preocupa mais com backup, deixa o cara fazer lá que está fazendo bem. Agora nós começamos a ter um avanço aí nas plataformas SaaS, que a única coisa que você toma conta é do dado. Você nem se preocupa em criar as coisas, ele já administra para você. E incrível, né? isso está crescendo muito rapidamente. E nessas gamas todas ainda tem os tais serverless, que você está contratando um serviço de nuvem e esse serviço não tem uma reserva de poder computacional, ele é usado sob demanda, que assim você barateia o serviço e mantém as coisas funcionando muito bem, né? Incrível, né? Mas um grande ponto que eu vejo aqui de tendência de crescimento, eu me foco mais pelo lado de custo, porque Sim. nós estamos hoje trabalhando com dados de uma forma assustadora. Eu até comento sempre isso. Antigamente a gente costumava falar que relacionais são só para serviços pequenos, né? Para pequenas quantidades de dados. Meu irmão, pequenas quantidades de dados, tem PaaS de banco de dados relacional de 100 tera. E é PaaS, não é um negócio pequeno. Então, quando você está falando de muito volume de dados, é peta. E aí, cara, o custo começa a subir de forma exorbitante. Sim. E hoje em dia é normal falar de petabytes. Eu até tenho um caso que eu vou comentar aí durante a nossa conversa, com certeza vai aparecer oportunidade. Isso aí é brincadeira de criança hoje, é normal para as grandes empresas trabalharem com petabytes. Então, o custo nisso fica muito caro. E o que eu vejo como uma boa possibilidade de avanço são as ferramentas que trabalham com as tabelas famosas. Não sei se todo mundo conhece o termo, mas as tabelas Delta, que são Delta Tables, né? Isso aí é um conceito que a Databricks lançou, acho que há uns 6 ou 7 anos, não tenho certeza da data, mas basicamente o que você tem são arquivos Parquet armazenados num disco, normalmente na nuvem, mas você pode fazer como queira, né? E eles adicionam uma camada em que você consegue fazer transação com aquele dado. Então, cara, com um cara desse tipo, você consegue essa escala de petabytes sem ter um custo astronômico. Você está pagando disco. Hoje o disco não é um negócio tão caro. E por isso que eu vejo um grande potencial nessas ferramentas, tá? Sim. Nessa abordagem, vamos falar assim, de banco de dados. E daí você pode fazer da maneira como você quiser, consultar essas informações do modo como você preferir. E eu acho que isso tem um potencial muito grande, porque você consegue fazer transação. A gente não consegue viver no mundo de TI sem que exista transação. Exato. Comércio é transação, cara. Então ele sempre vai existir. E esses caras, eu acho que agora você começa a conseguir trabalhar com volumes realmente gigantescos a um custo mais acessível, né? Porque... Em relação... Diga. Não, pouco tempo atrás, começou a ficar tudo muito mais caro, muito mais difícil de ter acesso a uma sobrevivência de uma empresa, porque é isso, né? A quantidade de dados que você consegue armazenar é a sobrevivência de uma empresa. Exatamente. E não é só armazenamento, mas é garantia de que só as pessoas com os devidos permissionamentos são capazes de ler aquilo lá. Perder dados, cara, é um negócio insano, especialmente no mundo de IA. Exato. E a respeito dos outros modelos, né? Por exemplo, nos NoSQL, o que eu imagino é que vai haver um crescimento de novos modelos de bancos de dados NoSQL mais direcionados a essa parte de IA. Eu já vejo alguns surgindo, né? Tipo bancos de dados vetoriais, que são relacionados a IA, mas eu acho que isso ainda vai crescer, e esses 17 modelos que eu havia comentado antes ainda tende a crescer nos próximos anos. Coisas que, há tipos de análise que a gente, que não é cientista de dados, nem faz ideia no momento de hoje. Exatamente. Você citou a inteligência artificial, né?
como que a inteligência artificial e o machine learning também, não podemos esquecer disso, estão impactando, na sua opinião, a forma como os bancos de dados são gerenciados. O surgimento da IA por si só já é uma mudança de paradigma, assim, indescritível, né? Sim, sim. E é que eu acho que tem um ponto que é muito pouco comentado no mundo da IA, e para nós que não somos especialistas, a coisa acaba ficando um pouco nebulosa, né? Então, para trabalhar com IA, o que basicamente você precisa ter, e a minha percepção é que a volumetria, o volume de dados que você precisa ter para trabalhar com IA, é um ponto ainda mais importante do que rapidez de acesso, tá? E ninguém para falar isso, mas a verdade é que quando você vai treinar esses modelos de IA, você precisa de uma montanha de dados. São coisas gigantescas, né? E para isso você vai precisar trabalhar com muitas ferramentas de banco de dados especializadas para chegar no fornecimento da informação que é usada para isso. Eu não digo o resultado do IA, eu digo a preparação do IA, que é muito mais complicada do que as pessoas fazem parecer no dia de hoje. Tá? Um ponto que é importante comentar. Quando eu estou falando em volumes gigantescos, eu estou falando dos petabytes que eu tinha mencionado antes. Né? A gente não costuma pensar nesse volume de dados, achando que alguns teras é um volume grande. Não é. Hoje em dia, qualquer empresa tem banco de dados de terabyte. Tá? E como eu já comentei, você tem serviços PaaS aí que múltiplos tera funcionando tranquilamente. Tá? Eu acho que uma preocupação importante para isso novamente, questão de custos para lidar com tantos dados assim. Rapaz, se você parar para fazer conta, nós estamos falando de quilômetros de páginas impressas, se você for avaliar. Isso para tera. Sim. Multiplica isso por 1024 para começar a ter 1 peta. Aí você vai ver quanto você está efetivamente trabalhando. Tá? Não, e é muito incalculável. Pesado. É incalculável mesmo. Né? E outro ponto muito importante no mundo de IA é a questão de governança. Você precisa ter segurança de acesso a esse volume todo de informação, você precisa ter informações consistentes e confiar na informação que você vai usar no seu modelo, porque é aquela velha história, lixo entra, lixo sai. Se você treinar com dados ruins, o seu modelo é ruim, simples assim. Tá? Então, são desafios muito importantes para o IA que dependem basicamente de dados. Os modelos você vai adaptando, mas se você não tiver dados de qualidade, o IA não vai para frente. E o que significa um banco de dados serverless e em que casos faz sentido adotar essa abordagem? Cara, eu sempre faço uma brincadeira que eu acho que esse negócio dos bancos de dados serverless, que a gente ouve direto por aí na nuvem, é uma excelente jogada de marketing dos provedores de nuvem, tá? Sim. Por quê? Porque qualquer serviço de dados que você vá ter na nuvem, seja serverless ou não, você precisa de poder computacional. Inegável. O que é o serverless, então? O serverless quer dizer que você não reservou uma determinada quantidade computacional para o seu ambiente e, então, o provedor pode se dar ao luxo de usar recursos ociosos dentro do data center do provedor de nuvem, porque o provedor de nuvem tem o seu data center. Sim. E com isso você paga muito mais barato, porque você está usando um uso adicional do data center dele. Alguém não reservou uma área e você foi lá e usou por um período X de tempo e pagou mais barato por isso. É claro que você economiza. Exato, está ocioso.
Por isso que eu digo que é uma grande jogada de marketing. Eles estão vendendo o que estava ocioso antigamente, né? E estão vendendo. A questão é que você está economizando dinheiro com isso, porém, você não tem a garantia de que naquele momento vai ter poder computacional tão grande a ponto de tratar da informação que você precisa. Então, você está fazendo uma troca. Eu não reservei capacidade de processamento. Na hora que eu for usar, eu vou usar o que tiver disponível. Ou então, ele vai redirecionar aquilo para um outro data center que fica em outro lugar, e aí você está sendo impactado com latência, porque é um data center mais longe, e daí vai demorar um pouco mais. Então, você está comprometendo a rapidez de processamento pela economia que isso te propõe. Em muitas situações, isso é negociável. Às vezes não é. Às vezes você não pode. Você, a hora que precisar, tem que subir, tem que descer o quanto eu preciso, né? Então, isso que é o serverless. O cara tá te vendendo o que para ele tá ocioso naquele momento. Jogada de marketing muito mesmo, mais em conta, claro. Mas, para eles é um baita negócio. Com certeza. Wagner, os bancos de dados orientados a grafos, né, eles estão ganhando força, não é de hoje, claro, mas em que cenários eles se destacam, você pode dizer que eles se destacam, em relação aos bancos de dados relacionais? Rafael, esse é um tópico muito interessante. Eu fico espantado até em ver que hoje, em 2025, a tecnologia de gráficos que não é nova, tá? Isso aí foi inventado por um matemático na virada do século XVIII para o XIX. A gente está só implementando isso. Isso aí é um negócio muito legal. E ele tem um poder muito grande de análise que você faz. Grosseiramente, o modelo de banco de dados de grafo também é relacional. Mas tem um detalhe muito importante. Eu não estou falando de relacionamento entre tabelas do meu banco de dados. No banco de dados relacional, a entidade que nós temos é a tabela. Então, eu tenho algumas centenas de tabelas, cada uma delas se liga, uns 10, 20 outras tabelas. 20 já é um número bem grande, né, para um banco de dados relacional. E toca o barco. O modelo de grafo é preparado de uma forma diferente, porque, no caso, a entidade não é uma tabela, é um elemento da tabela, como se fosse, por exemplo, um indivíduo, tá? Eu sou fã de uma série de streaming, né? Que é Sim. A série Dark. Eu apresentei há pouco tempo no DBA Brasil uma palestra introdutória sobre os grafos, até porque o recurso de grafos estava sendo... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui adequadamente. Os recursos de grafos estavam sendo adicionados ao SQL Server. Então, um dos slides que eu mostrava era isso aqui. A árvore genealógica dos personagens da série Dark. Como eu falei, eu sou fã disso aí, então para mim fazia todo sentido, tá? O que eu estou falando aqui é o seguinte: num banco de dados de grafo, a minha entidade não é uma tabela, é cada um desses indivíduos. Eu chamo isso de nós. Então, eu possivelmente não tenho centenas de tabelas ou centenas de entidades. Eu tenho milhões. Eu posso ter milhões. E cada relação entre as entidades, cada relação entre os indivíduos, eles chamam disso de borda, define como eles interagem. Por exemplo, isso aqui está querendo dizer que essa fulana aqui era a mãe desse cara aqui. Para quem não assistiu a série, não adianta nem falar os nomes, né, mas... Então, ele está mostrando que é em verde, porque essa relação é diferente. Ela é mãe do cara, né? E aqui, por exemplo, um casal, a relação está em laranja, porque esse casal tem um outro tipo de relacionamento. Eles são marido e mulher. Os filhos, em verde novamente, como você... Cara, eu estou tentando passar o mouse, mas você não vê meu mouse. Ah, vê sim. Os filhos estão aqui embaixo,
destacados em verde. Então, veja, eu posso ter milhões de entidades no meu modelo de grafos e criar inúmeros tipos de relacionamento entre eles. No caso, ele está falando quem que é pai, quem que é mãe, quem que é filho, né? Sim. Quem que é irmão e assim por diante. Eu poderia definir quantas eu quiser. Naquele... teve um outro documento sobre grafos que eu publiquei, inclusive no eMasters. Sim. Eu consegui um banco de dados com informações da Champions League. Que legal. E tinha 10 mil, ou um pouco mais, 11 mil jogadores da Champions League, e os times onde eles jogaram, em que ano que eles jogaram, e assim por diante. Eu conseguia definir com o meu modelo de grafos quem jogou com quem. E eu até fiz um exemplo mostrando quem jogou com Cristiano Ronaldo e Messi, que eram adversários antagônicos, né, cara? Sim, exatamente. Descobria pouquíssimos caras que passaram pelo Real, foram para outro lugar, depois passaram pelo Barcelona, né? E esse tipo de coisa é o que você consegue fazer com grafos. Ele tem um poder, já não estou compartilhando mais, correto? Correto, é isso? Esse tipo de análise, se eu fosse fazer com um SQL da vida, eu morria tentando, porque a cada vez que eu adiciono um nó, é como se eu tivesse um join novo no meu SQL. Então, tabela 1, from, tabela 1, join, primeiro cara. Join, segundo cara. Join. Cara, começa a ficar uma complexidade insana. E com o gráfico, fim, né? Isso é absurdamente mais fácil. Então, como eu estava falando, eu fico espantado que hoje a pessoa ainda não tenha descoberto essa potencialidade dos grafos para usar no seu dia a dia. Eu tinha mencionado o site The Ben Giants, que eu falo dos bancos mais utilizados no planeta, né? Sim. Cara, o primeiro banco de dados, o banco de dados de grafos número 1 é o Neo4j, muita gente já deve ter ouvido falar, não sei se alguém já mexeu. Eu não fui para o Neo4j porque não tive oportunidade de aprender, mas o conceito é muito legal, como te falando, é isso que esse tipo de coisa ele faz. Mas o primeiro banco de dados de grafos que aparece nesse ranking está em 20º lugar no ranking. Olha. Cara, é assustador pensar nisso. É assustador, muito pouco. Sim. É muito pouco. Você tem uma lista muito grande de gente que está acima desse, sendo que esse é o primeiro, de fato, especialista em grafos. E eu acho que é uma questão de catequizar a galera para eles entenderem melhor esse assunto, né? Nessa palestra do DBA Brasil que eu fiz, o legal é que o pessoal não sabia o que eles iam ver. Sim. Mas eles ficaram muito interessados, no final ficaram me perguntando depois do expediente e tal. Aconteceu um caso antagônico, o inverso. Na época da pandemia, eu fui fazer essa mesma apresentação num evento online. E eu acho que era no Oregon que eu tinha me inscrito. Fui selecionado e fui fazer essa apresentação. Cara, eu me preparei, fui lá, cheguei na apresentação, tinha 5 caras na sala. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Fiquei pensando, por que bombaram a minha palestra, né? Eu cheguei à conclusão que, como em inglês, grafos e gráficos escreve igual, graphs, o cara achou que eu ia falar de gráfico, não estava coisa que ninguém se interessou. Esse é o nível de coisa que nós temos hoje em dia em relação aos tais grafos. Meu Deus do céu. Ô, Wagner, você acredita que o futuro é multimodelo? Ou não? O que você pensa sobre isso em relação aos bancos essa é uma pergunta interessante. Eu até queria botar uma historinha aí no meio da conversa para ilustrar. Boa. Isso não é novo.
tá? O banco de dados multimodelo não é uma coisa que lançaram há uns 5 anos atrás. Eu lembro que no final dos anos 90, uma empresa chamada Informix fez o maior estardalhaço para lançar um novo gerenciador de banco de dados deles, né? Que era um Informix, na época ele era até respeitável, era um dos 4 mais usados da época, e eles iam lançar um cara chamado Universal Database, Informix Universal Database. E esse cara, ele se propunha a tratar os dados relacionais, tratar documentos, dados especiais e algumas coisas a mais. Quando eu assisti a palestra deles de lançamento, que eu fui ver, caramba, como é que esse negócio vai funcionar, velho? Né? Porque para nós era revolucionário naquela época. E a questão é que o produto não vingou. Não sei se ele era difícil demais, mas eu acho que um ponto importante aqui é que naquela época, quase 30 anos atrás, a gente não tinha um poder computacional suficiente para tratar tanta coisa junto, porque o objetivo final é combinar esses dados, obviamente. E eu acho que a gente não tinha essa capacidade. Então, o que acabou é que essa empresa Informix ficou mal das pernas, né, por conta da falha, da falta de resultado esperado, e acabou sendo comprada pela IBM, que no final extinguiu esse produto. Morreu ali poucos anos depois, né? Não sei especificamente quantos anos durou, né? Talvez 10 anos, mas não teve grandes investimentos naquela época. A grande questão aqui é que eu acho que a questão do modelo, essa questão de multimodelo, ela é definida de uma forma muito frouxa. Tá? Sim. Qualquer banco de dados se apresenta como multimodelo. E o grande ponto é que multimodelo, numas, né? Porque depois que você define o modelo, você não pode voltar atrás. Você pode adicionar mais outro modelo para outra coisa e fazê-las conversarem. Mas não é assim multimodelo até a página 2, tá? Página 2 parou, amigo. Agora você escolheu esse, nós vamos seguir por aqui, tá? Pequeno detalhe, né? E o que eu vejo, de um modo geral, é que os caras criam N modelos, N engines por dentro do produto deles, usando a logomarca que eles têm, e põe a coisa para funcionar, como falando, não, mas eu sou multimodelo. Por exemplo, cara, novamente do The Ben Giants, eu vou até pôr o link para vocês acessarem. Boa. Mas deixa eu novamente compartilhar essa tela. Sim. Eu vou mostrar o multimodelo aqui. Meu amigo, dos 20 primeiros produtos da lista, 13 se apresentam como multimodelo. 13. Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, Mongo, né? Redis, DB2. Todo mundo diz que é multimodelo. Eu vou falar do SQL Server, que eu conheço melhor, mas o papo é o seguinte, né? Eu vou até parar o compartilhamento. O papo é o seguinte. O SQL Server, ele tem embaixo dele algumas características, alguns mecanismos que adaptam o SQL para você tratar de outros modelos. Então, no SQL Server eu tenho um modelo relacional, obviamente. Eu trato de documentos, legal. Eu trato de grafos. Eu trato de dados espaciais. E agora, recentemente, eu comecei a trabalhar com busca vetorial no SQL Server. A ideia é que você tenha esse monte de mecanismo que funciona independentemente, se adeque a algumas adaptações da linguagem SQL para que eu possa fazer uma consulta e misturar todo mundo. Mas são engines diferentes, têm comportamentos diferentes, têm necessidades diferentes. Então,
Desculpa a palavra mal adaptada, mas não me vem nada na cabeça. É um Frankensteinzinho que você criou ali, ajuda muito, é verdade. Mas, cara, cada um se administra de um jeito. São 5 produtos embaixo de um leque só. A verdade é essa. Exatamente. E qual que é a importância da escalabilidade, na sua opinião, e de distribuir em nuvem nesse cenário, nesse desenho, né, atual dos bancos de dados? Cara, com essa explosão da IA, na verdade, acho que essa aqui é a terceira ou quarta vez que tentam lançar IA e finalmente a gente está tendo resultados economicamente viáveis. Essa é a primeira vez que nós temos esses resultados na escala em que eles estão, então eu acredito que a gente está decolando finalmente de verdade. Mas nesse mundo de IA, a volumetria, como eu já falei, é essencial, tá? Sim. Mas eu preciso ter uma adaptabilidade das coisas também. Então, eu preciso escalar meu ambiente para cima ou para baixo, conforme a demanda que eu tenho. Eu preciso ter rapidez nessas ações. E hoje em dia, você não consegue isso a não ser com nuvem. Tá? Data center vai existir sempre. Até como eu falei, os próprios provedores de nuvem têm seus data centers. Mas a verdade é que para você comprar uma escala baseada no máximo de potência que você precisa e ficar ocioso por um X tempo que você nem faz ideia quanto é, vai ser um custo muito alto. E nesse universo de IA, você faz um upscale, downscale, como você quer. Você cresce ou diminui na hora que você quer. Então a partir das 6 eu não tenho mais operação de vendas. Abaixa o processamento da sua máquina, cara. Mas às 8 da manhã todo mundo está fazendo pedido, eu preciso ter um processamento maior de pedido. Aumenta nesse horário, aumenta até quando você quiser. Aí você vai pagar por minuto utilizado. É uma diferença muito grande, né? Então, sim, por mais que sejam vistos como serviços caros, os serviços de nuvem, você tem uma adaptabilidade que, se você fosse fazer no seu data center, seria inviável. Até porque quando você vai fazer o seu data center, você está pagando o tal do upfront, você paga antes. Eu compro tudo e depois eu uso. Para ter uma depreciação, em 3 anos eu tenho que trocar tudo de novo. Nossa. Pensa nisso, cara. E quando você está trabalhando na nuvem, eu tenho muito mais flexibilidade. Eu troco de serviço ou de capacidade de serviço quando eu quero, tá? Por exemplo, eu estou trabalhando com determinado versão de Spark e agora isso aqui já ficou defasado, eu quero fazer um upgrade dos meus notebooks e usar a versão nova, né? Isso falando de Databricks ou Synapse, por exemplo. Cara, você faz isso a hora que você quer. É só uma questão de compatibilidade e ter certeza que os recursos que você vai precisar estão disponíveis na nova versão e no novo... Está me faltando a palavra agora, mas o novo modelo de notebook que você vai utilizar. Mas você muda o seu cluster na hora que você quer. É uma rapidez que, no fim das contas, o cara de negócio pode até não ver, mas se o cara de TI souber explicar, ele te fala, você simplesmente tirou suas algemas, amigo. Simples assim, né? Aproveitar o gancho para falar da escalabilidade, vamos falar daquele negócio de tamanho de volume de projeto. Mais ou menos um ano atrás, eu participei de um projeto piloto numa grande empresa brasileira, e no piloto a gente tinha que tratar da migração para a nuvem de dados que estavam em storages locais, né, de unidades de storage locais, eles iam subir para a nuvem. No piloto, o trabalho era com apenas 400 tera. Isso estava sendo testado porque no projeto real, esse cliente, que era uma unidade de negócio dentro do cliente, ele ia mover 30 petabytes para a nuvem.
Ó, Meu amigo, é inimaginável um treco desse. E tem um treco que ninguém fala, mas eu gosto de comentar. Quando você está comprando um serviço de nuvem, por exemplo, falando de armazenamento de dados, você não está comprando só a capacidade. Você está comprando a capacidade, você tem uma garantia de SLA de pelo menos 99,99% dos serviços mais baratos, ok? E sim. você tem a replicação desses seus dados em pelo menos 3 nós. Meu jovem, pensa bem. Se eu tenho 3 nós e eu tenho 30 petabytes para subir, eu vou ter que comprar pelo menos 3 unidades de 50 peta. Parou pensar nisso? Bota isso na ponta do lápis, cara. Eu É acho que muita ninguém parou para coisa. pensar. Não tão, cara. No fim das contas, a justificativa não é difícil. A questão é você botar um bloquinho em cima do outro e mostrar um muro crescendo para o seu gerente e falar: ó, aqui, amigo, o seu calcanhar de Aquiles está aqui. Então, nesse caso, eu não tenho calcanhar de Aquiles que eu posso mover isso a hora que eu quiser. Pois é, uma quantidade, assim, inimaginável, absurda, que não tem como mesmo, né? É absolutamente fora de esquadro para os padrões que a gente tem na cabeça, né? Por exemplo, a gente ainda pensa que TER é muita coisa. Eu lembro que nos anos 90 eu também assinava uma revista, na época era revista impressa, que era VLDB, Very Large Database, e naquela época já aparecia o nome do Bradesco como uma das empresas com maior quantidade de dados no mundo e já passava dos Tera há 30 anos atrás. Nós estamos com a mentalidade de 30 anos atrás, basicamente. Exatamente, atrasados, né? Resumindo. Exatamente. Ô, Wagner, e nesses tempos de LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, a lei similar lá da Europa também, quais são os maiores desafios, né, de privacidade, de segurança dos bancos de dados? Tá. Eu vou dar a minha visão do negócio e fique bem claro, eu tenho muito pouca experiência com as ferramentas NoSQL, ok? Vou falar de experiências que eu tive nos anos recentes para poder comparar, né? Mas esse é um assunto que eu acho muito importante, tá? Com relação à IA, a gente vai precisar usar informações que são importantes e esses caras podem estar envolvidos em leis de proteção, de privacidade. Né? Sim. E o que acontece é que os bancos de dados relacionais, como eles têm mais de 40 anos nas costas, os caras já tiveram tempo para se organizar e tem meios, vários tipos de vários níveis de proteção que você pode empregar, desde as mais leves e mais rápidas, obviamente, né? Porque se você faz pouca proteção, você não precisa processar para voltar aquele negócio para trás e te mostrar o dado como ele é de fato. Até as criptografias de verdade, e aí você precisa pensar que o processamento vai ser mais lento, porque cada vez que eu leio ou escrevo ali, eu preciso buscar uma chave de criptografia, geralmente não é uma só, preciso processar aquilo para criptografar e escrever, depois eu preciso processar aquilo para descriptografar e ler. Tudo tem impacto, tudo tem impacto. Mas, em muitas situações, isso é necessário e você pode escolher se vai usar uma criptografia de verdade ou se você só vai criptografar os dados em repouso, né, quando se grava no disco, ou se você vai botar um mascaramento de dados na sua aplicação, que é só botar um asterisco ali, simplesmente não mostrar os dados, está visível para alguém, mas não para você, e assim por diante. O que eu vejo que quando chega nos NoSQL, eu vejo que eles estão evoluindo nesse quesito, mas ainda eu acho difícil de fazer o controle adequado na granularidade que a gente precisa. Né? Há
alguns anos aqui, durante a pandemia, a gente foi fazer um trabalho num cliente e precisava tratar de proteção de informações que estavam em formato JSON. Muito natural. Tem um monte de NoSQL que trabalha com JSON, né? Sim. E o grande problema é que eu não nós, na época, chegamos à conclusão que a gente não conseguiria encriptar uma tag, né? O valor de uma tag. A gente ia encriptar o JSON. Só que aí, amigo, eu posso ter um JSON, não vou exagerar, mas um JSON de 2 mega. Não é nada exagerado. Só que eu vou encriptar 2 mega e vou decriptar 2 mega a cada vez que eu for trabalhar com aquele arquivo JSON. Isso acaba tendo um impacto muito grande. Então, eu vejo que, apesar de estarem evoluindo, eles têm um caminho ainda a seguir com mais novidades, tá? Eles precisam ter métodos mais que garantam melhor não só a performance, como a garantia de privacidade da informação que você está guardando. Então, eu imagino que nos próximos anos eles vão precisar dar uma acelerada nesse ritmo, porque, cara, NoSQL também lida com nomes, RGs e assim por diante. Sim. Eu ia falar exatamente isso. Pode mostrar. Então, eu ia falar isso, que é preciso pensar nesses avanços necessários para essa área. É importantíssimo. Pode ser que alguém tenha despontado aí, apresentado soluções novas que eu desconheço, tá? Mas eu vejo, de um modo geral, que é um assunto difícil até pela estrutura de como se lida com isso, tá? Sim. Talvez eu crie uma coleção separada que tenha só informação sigilosa, e essa sim eu criptografo, mas o grande negócio de NoSQL é não ter que fazer junção de coleção. Então, sim. Eu vejo como um desafio que precisa ser rapidamente atacado, vamos dizer assim. Sim. Os bancos de dados são, em tempo real, né, eles são cada vez mais necessários, né? E estou até para dizer que eles podem até ser as únicas opções a serem escolhidas daqui a um tempo, né? Ou não sei se isso já ocorre, enfim. Mas quais são as tecnologias que você enxerga que suportam melhor esse cenário dos bancos de dados em tempo real? Eu não tenho grande experiência com ferramentas in-memory, tá? O que eu conheço um pouco melhor é o Redis. Tem gente que fala Redis, ou sei lá. Cada um fala como prefira, né? Mas, no caso, eu vejo que ele atende muito bem a questão da demanda de informações em memória, e, logicamente, você está esperando ter baixa latência com um negócio desse. Excelente, funciona muito bem. O que eu vejo como problemático, né, é o seguinte: a gente precisa combinar essa questão de volumetria gigantesca que nós estamos falando desde o começo com a questão de custo de memória. Memória ainda é um recurso muito caro. E eu não vejo uma mudança nessa perspectiva para curto prazo. Então, eu imagino que durante uns bons anos ainda, a gente vai precisar utilizar essas soluções para coisas pontuais em que, efetivamente, latência seja um negócio muito importante e que você possa trabalhar com uma volumetria menor, né? Porque trabalhar em larga escala ia ser uma coisa difícil, muito caro, né? Você vê que hoje em dia você vai comprar, ainda hoje, disco, você põe o que você quiser, mas memória a gente está ainda com um grande respeito, né? Sim. A gente citou já sobre inteligência artificial, né? Eu queria então pular para essa pergunta. O que você acha dessa tendência de bancos de dados especializados em inteligência artificial, como vector databases, né, se não me engano?
Cara, essa é uma pergunta muito boa, tá? Eu acho que, em função do crescimento do uso dos IAs, eu imagino que nós vamos começar a criar novos modelos de dados para que se trabalhe de IA de uma forma melhor. O próprio banco de dados vetorial, que, como eu falei, hoje ele já está incorporado, tem um mecanismo incorporado no SQL Server, que dá os primeiros sabores da vetorização dentro do ambiente SQL, ele é um negócio completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Eu cheguei a pensar, falei, mas, cara, qual é esse tipo de semelhança que tem entre a vetorização e os grafos, né? Por exemplo, inclusive eu estava pensando, falei, porra, será que vale a pena escrever alguma coisa a esse respeito, né? Mas se você parar para pensar, amigo, a vetorização é uma forma matemática de você encontrar relacionamentos em coisas que você não previa. Então, eu estou mais próximo de tal coisa do que tal outro resultado, né? O gráfico, eu modelei tudo, eu fiz tudo quanto é tipo de relação que eu queria que ele tivesse. A vetorização não, ela procura te dar o que vale mais a pena você trabalhar. No passado, tinha o tal do data mining, que prometia coisas desse nível, e, cara, data mining tentou, mas nunca decolou assim a nível empresarial em larga escala. Todo mundo tentava e era muito difícil também trabalhar com isso. Não sei se ele usava buscas vetoriais, como a gente hoje consegue fazer. Mas eu imagino que sim, porque tinha um caso muito famoso do Walmart, que se falava na época do data mining e tal. Foi o próprio Walmart que descobriu, tá? Que, por exemplo, avaliando as compras deles, eles descobriram que clientes jovens, recém-casados, né, ou casados há poucos anos, tinham a tendência de, na entrada do fim de semana, comprar fraldas e cervejas. Pô, você nunca vai pensar que fralda e cerveja ia ter ligação. Mas esse era um case que era largamente comentado na época. Mas o que era? O cara era jovem, né? Tinha filhos pequenos e ia ter que passar o fim de semana em casa. Ele comprava fralda e cerveja. Pois é, muito bem exatamente. explicado, mas é uma relação que você não imaginaria de forma alguma, né? Não, então, exatamente. Eu acho que isso vai emplacar, tá? Vai ter mais tipos de ferramentas especializadas como essa, até porque, se você parar para pensar, nós estamos falando de enriquecimento de dados com essas tecnologias. E isso todo mundo fala hoje em dia, e a gente tenta fazer um enriquecimento aqui e ali, mas nem sempre a gente direciona, vamos falar bem a verdade, a gente direciona o enriquecimento porque você acha que é verdade. Isso não necessariamente é verdade, né? E aí essas ferramentas podem te ajudar a fazer esse enriquecimento de uma forma melhor. Me parece que o desafio aqui seja ter na tua mão o poder de processamento adequado para fazer esse tipo de análise em tempo real, porque no fim é o que você vai querer. No momento que o cara está no seu site, você quer fazer uma venda para ele com base no perfil que você está detectando do que ele fez ou que ele tem feito no histórico dele, tá? Então isso para mim me parece que vai ser o desafio para desenvolver essas novas tecnologias, e até por isso que a empresa lá está estourando de prospecto de ação, porque o cara está com um processador maluco que ninguém tem, né? Então, se esse cara conseguir entregar o que ele faz, vai ser o homem mais rico do mundo.
Pois é. Wagner, e qual que é o impacto que você diria para a gente, para quem está acompanhando, da automação e de ferramentas low-code, no-code na administração de bancos de dados? O que você pode falar para a gente? Cara, eu sou do mundo Microsoft, né? Desde muito tempo eu trabalho com o Microsoft e eu Sim, entendo que, mal e porcamente, vamos chamar assim, já há muito tempo a gente tem ferramentas da Microsoft para administração do banco de dados, que é o SQL Server Management Studio, o SSMS, e esse cara, ele traz já mais de 25 anos, um monte de coisa que você basicamente não precisa saber escrever o SQL correspondente e ele te mostra lá o que fazer. Tá? sim. Então, de uma forma orientada, você faz uns drag and drop ali e a coisa sai. Tá? E essa é uma ferramenta que não parou no tempo. Inclusive, a perspectiva aí é obviamente, em versões futuras, o Management Studio já receba um copilot da vida para você fazer perguntas para ele e ele te entrega isso aí na mão. Então, a coisa vai longe. A coisa vai melhorar ainda mais. Você vai botar os seus agentes funcionando, agentes de IA, eu digo, né? Agentes de IA que você quer para tomar ações específicas conforme o comportamento do banco de dados em um determinado momento. Se você estiver monitorando e detectar uma situação X, haja de tal forma, pá, o negócio vai lá e resolve para você. Eu acho que isso ele tem um potencial muito grande de crescimento e acredito que a gente está cada dia mais próximo dessas realidades que eu estou descrevendo aqui. Muito legal, muito bom. A gente nem percebe o tempo passar, né? Por isso eu queria já falar para Que você, bom. Wagner, que bom, excelente quando o papo rende, né? Muito bom. E para fechar então, Wagner, se você tivesse que apostar em uma tecnologia, uma tendência de banco de dados que vai dominar os próximos 5 anos, qual seria na sua visão? Tem uma ou tem mais de uma? O que você pode falar para a gente? Cara, a questão de dominância e de ganhar dinheiro com alguma coisa são questões diferentes. Eu vou falar primeiramente de dominância e talvez arrisque alguma coisa do outro lado, tá? Eu acho que a dominância vai permanecer com os bancos de dados relacionais que faz quase 40 anos que existem, todo mundo usa isso, o mundo inteiro usa isso. Não dá para jogar fora e dizer que não vai usar, tanto que agora soluções que estão trazendo coisas híbridas, como eu falei das tabelas Delta, você traz a funcionalidade de ter um arquivo de leitura dentro do seu ambiente, um parquet, que em teoria seria NoSQL, e implementa umas características transacionais para você ter um negócio que tenha transação e seja barato, como você poderia fazer com qualquer outro tipo de arquivo, JSON, parquet, o que você queira, né? XML antigo e assim vai. Mas a grande questão é o seguinte: além de eles serem muito antigos, não, além de ele ter um histórico muito grande e ter se modernizado constantemente, né? Você vê você vê por aí, eu vou falar novamente do The Ben Giants, cara. Eu tinha feito uma avaliação recentemente e dos 4 BDs relacionais mais usados, os 4 primeiros são relacionais. Sim. Os 4 BDs mais usados no mundo usam bancos de dados relacionais. E a diferença é gritante. O quinto colocado, que é o MongoDB, é o NoSQL mais bem colocado, quando combinado, ele representa 10% desses 5 primeiros. Quer Diferença. dizer que ele está muito grande, muito longe, né? Então, você não vai perder dinheiro de aprender a trabalhar com bancos de dados relacionais. Lógico que é muito legal que você aprenda mais coisas. Eu mesmo estudei outras ferramentas, o MongoDB, depois eu fui
estudei alguma coisa do Cosmos da Microsoft, que tem, inclusive, um modelo para trabalhar com o MongoDB igualzinho. Mas você não vai perder dinheiro investindo nesse tipo de coisa. É lógico que tem novidades que você pode gastar um tempo e se dedicar, caso você já tenha o conhecimento básico das outras, tá? Eu acho que essas buscas vetoriais podem ter algum sucesso futuro. E eu acho que quem resolver aprender a trabalhar com grafos e tiver uma perspectiva de aplicação de negócio com esse tipo de coisa, pode ganhar muito dinheiro. Eu pensaria nisso, cara, porque é um negócio que já está mais estabelecido, os tais grafos, como eu falei. Sim. Existem ferramentas de mercado que já entregam muito bem o que prometem, tá? O problema é que são pouco conhecidos, então elas não são empresas muito grandes, mas o produto é sensacional. Se você parar para prestar atenção, fazer marketing em rede social com uma ferramenta tipo grafo tem tudo a ver. O próprio LinkedIn te mostra grafos, você não deve prestar atenção, mas ele te mostra. Quando você vai ver o post de um maluco lá, esse cara é um contato seu de terceiro nível. O que quer dizer isso? Contato meu é de primeiro nível. Quer dizer que eu tenho um amigo que é amigo do terceiro cara que está no terceiro nível. Isso é um gráfico que te dá. E ele te mostra isso, eu não sei. Desde que o LinkedIn está no ar, ele mostra isso para você. E ninguém presta atenção. Então, eu acho que são descobertas de coisas que já existem que fazem toda a diferença do mundo. Os caras que ganham dinheiro no mundo são esses que pegam tecnologias que já têm uma certa maturação e aprendem onde colocar. Eu acho que isso é que tem grande potencial de fazer dinheiro nos próximos anos. Excelente, excelente. Wagner Crivellini, senhoras e senhores, muito bom, Wagner, parabéns. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, pelo seu tempo também e por ensinar a gente tanta coisa importante. Espero ter realmente acendido essa faísca e dado ideias aí para o pessoal, e agradeço mais uma vez o convite e, mais uma vez, obrigado e estou à disposição. É isso aí. Gente, obrigado a vocês também que acompanharam a gente aqui, né, ouviram e assistiram o nosso videocast aqui, nosso podcast do TOTS Developers. Aproveite, já coloque aí seus comentários, já curta este vídeo, porque quando a gente curte uma transmissão, curte um vídeo, a gente passa uma informação para o YouTube de que este é um vídeo relevante. E com isso, o YouTube passa a sugerir nosso vídeo para mais pessoas também que se interessam pelo mesmo tema. Então, ajuda a gente, dá o seu joinha, o seu like aí e curta também e compartilhe esse vídeo com quem você conhece, tá bom? Combinados? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Podcast.